Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro. Eu sou psicólogo. Vamos imaginar que na minha mão direita está aqui representada simbolicamente a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa consciência. E na minha mão esquerda está representada o nosso corpo. Durante muito tempo, houve uma tentativa, especialmente por parte da medicina e de todas as ciências que utilizam um método de avaliação, de investigação descritivo, ou seja, avaliação com base em sintomas, com base naquilo que as pessoas descreviam. Ao longo destes anos, muitos tentaram convencer que esta parte e esta parte são elementos separados, que não se associam, como por exemplo desta forma. E então, durante muito tempo, nós tivemos uma parte que era apenas a mente, que era a cabeça, completamente dissociada daquilo que é o corpo. Com o avançar dos anos e muito pela influência do surgimento da psicanálise, muitos médicos começaram a perceber que quando uma circunstância, quando uma situação, como uma determinada questão, não tem ou é muito difícil ter uma explicação orgânica, então é porque existe qualquer coisa que está por trás e que não é identificável para a pessoa, para o médico, neste caso. E daí começou-se a chamar a esta área de investigação a psicossomática. Portanto, a psicossomática é a área da psicanálise. Eu digo da psicanálise porque ela surgiu com a psicanálise, que tenta explicar que através de clivagens do eu, que através de determinadas clivagens no self, que devido a desorganizações, devido a dissociações entre partes, é possível que o nosso corpo comece a adoecer ou até mesmo ter circunstâncias, ter sintomas de determinadas doenças ou de determinadas condições sem que existe uma explicação orgânica. E a psicossomática tem investigado ao longo destes anos e agora muito mais armada, por assim dizer, com as recentes investigações no campo das neurociências, por parte das técnicas de imagiologia, que de facto começam a identificar uma interação entre estruturas cerebrais, entre órgãos específicos do nosso corpo, como o tálamo, o hipotálamo, como o córtex pré-frontal, como outras estruturas anatómicas que de facto têm muita influência naquilo que é a sua atividade no nosso corpo. E quando essas áreas cerebrais, quando a nossa mente não está bem, então o nosso corpo começa-se a
começa-se a ressurgir. Não. Há uma demonstração clara de desconforto, de sintomas, de comportamentos que mostram que o corpo não está bem. Agora, como nós estamos tão habituados a uma cultura em que o nosso corpo não está bem, deve ser alguma doença, deve ser algo orgânico, não é? A primeira coisa que nós pensamos é ir ao médico e medicação. O que é que acontece quando medicação não resulta, quando não é identificada nenhuma causa orgânica, anatómica, uma doença? Aí começa-se a ponderar outras hipóteses. E de facto, hoje em dia, é indiscutível a ligação mente-corpo. Não só em determinadas abordagens muito popularizadas hoje em dia, como o mindfulness, como a meditação, como treinos até específicos de relaxamento ou treinos autogénicos que de facto começam a demonstrar que partes de exercícios de relaxamento têm uma interferência direta no nosso corpo, mas também outras abordagens, como por exemplo algumas teorias relativas à hipnose, e muitos autores relativos à hipnose acreditam que o processo hipnótico, que a relação hipnótica, que o estado hipnótico pode de alguma forma modificar as nossas percepções, os nossos comportamentos, os nossos órgãos, até mesmo a um nível celular, o que é extraordinário. Apesar de ainda ser muito difícil comprovar a 100% esta última parte, é inegável que nós podemos utilizar hipnose para modificar a nossa percepção de dor. E se nós conseguimos fazer isso, significa que a nossa mente consegue ter uma ação direta sobre aquilo que são os comportamentos do nosso corpo. Ou por exemplo, a teoria, uma das teorias mais populares da dor, que é a Gate Control Theory, em que diz exatamente que existem vários portões, várias etapas de controle de dor. E vamos ser realistas, por exemplo, quantos de nós nunca tivemos aquela experiência de cortar-nos com o papel ou outra coisa parecida, e se nós não repararmos no corte, nem houver grande sangue, nem nada, continuamos a não sentir dor, e depois, quando a nossa atenção é chamada para isso, e nós percebemos, olha, cortei-me, e de repente sentimos dor. Não é que a dor já não estivesse lá. A nossa percepção é que não era tão má quanto isso, e que, portanto, a nossa ação fazia com que nós pudéssemos estar mais confortáveis com esse desconforto. E, portanto, aquilo que nós temos hoje em dia é uma intervenção direta mente-corpo. Por exemplo, na ansiedade ou mesmo na depressão, existem determinados sintomas físicos, comportamentais, que são claramente identificados. No caso da ansiedade, por exemplo, temos o aumento do batimento cardíaco,
o possível aumento da tensão arterial, dificuldades em respirar, dores de cabeça, enxaquecas, insónias, dores a nível de estômago, ou mesmo até inclusivamente obstipação ou diarreias. No caso da depressão, por exemplo, temos alterações de comportamento alimentar, falta de apetite ou excesso de apetite. Também temos, naquilo que se chama a depressão reativa, muita agitação, muita energia, até uma energia mais ansiosa. Dificuldades ou alterações no desejo sexual, na libido, e falta de motivação. E todos esses comportamentos também têm uma base física, não é? Que são claramente identificáveis. E as pessoas não têm uma doença orgânica, né? Mas sim a mente está-lhes a afetar ao ponto em que o corpo começa a dar sinais. E, portanto, existe esta interação entre mente e corpo. Quanto mais nós batemos, entre aspas, na nossa mente, mais o nosso corpo também acaba por se debilitar. E hoje em dia nós sabemos que existem fatores de risco associados ao stress, à ansiedade, à depressão, para outras doenças crónicas, como por exemplo o cancro. Nós sabemos disso. Portanto, fortalecer a nossa mente é um bom passo para também fortalecermos o nosso corpo. Assim como uma pessoa pode ir ao ginásio e pode praticar exercício físico e atividade física ou desporto para fortalecer o corpo, também pode arranjar formas de cuidar da sua mente, quer sejam em atividades ou com algumas estratégias de coping, ou, quando necessário, falar com um profissional. Termino este vídeo deixando aqui a mensagem muito importante para não desvalorizarem aquilo que vocês sentem na vossa mente, já que ela pode ter repercussões diretas sobre o vosso corpo. Tenham isso em atenção. No final do link, portanto na descrição deste vídeo, eu vou deixar uma sugestão de um livro que vocês podem consultar e que explica melhor o que é a psicossomática. É um pouco técnico e tem uma linguagem muito ligada à psicanálise, mas a verdade é que a psicossomática surgiu com a psicanálise. Dito isto, obrigado pelo vosso tempo, obrigado por estarem aqui, por escutarem. Se gostaram, subscrevam o canal, partilhem os vídeos. Quanto a mim, desejo-vos a todos um resto de bom fim de semana. Fiquem bem, com saúde, protejam-se e até uma próxima.